Glórias a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 4. João, capítulo 4. Agradeço a Deus por esta oportunidade de estar junto com os irmãos, louvando, por estar com a minha família. Agradecer também ao maestro Maico, a irmã Carol, que me fez o convite. Meus parabéns também à orquestra pelo seu 52º aniversário com essa Filarmônica Arautos de Sião. Que Deus os abençoe. São 52 anos de história, muitos passaram por esta orquestra e a obra continua. Também agradecer ao nosso pastor Zilmar, pastor Valdir, pela oportunidade, pela liberdade de poder ministrar uma palavra ao seu coração nessa noite. Você crê nisso? Você crê que você não veio aqui por acaso? Você crê que você veio para esse lugar porque o Espírito Santo te guiou e foi marcado esse dia, esse momento para você estar aqui e adorá-lo? João 4, versículo 1 ao versículo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Amém? Podeis assentar. O tema desse aniversário é adoradores que oram e fazem ecoar o céu, com base em João 4 e 24, que já foi lido pela irmã Ana Cavalcante, que nos diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Esse capítulo, ele relata o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E esse encontro, há ações de Jesus e reações na vida desta mulher. Ela é restaurada, ela é curada das suas feridas profundas e ela é transformada de uma pecadora em uma mensageira da salvação. É um encontro que mudou a vida dela. É um encontro de um homem chamado Jesus, o nosso Senhor, ao encontro de uma mulher que tinha uma vida de alma vazia. E vejam que nos tempos de Jesus, a Palestina, ela estava dividida a oeste do Rio Jordão em 3 províncias: ao norte a Galiléia, ao sul a Judéia e entre as duas Samaria. Uma viagem da Judéia à Galiléia durava aproximadamente 3 dias, passando por Samaria. Só que os judeus, eles cortavam o caminho e faziam um trajeto muito mais longo e mais demorado, porque eles não passavam por dentro de Samaria, porque havia uma inimizade entre judeus e samaritanos. Então eles preferiam atravessar o Rio Jordão, ir pela região de Pérea, a parte ocidental do Rio Jordão, até ao norte, próximo da Galiléia, atravessando o Rio Jordão novamente, levando aí 6 dias de viagem para não passar por dentro de Samaria. Essa era uma inimizade que já havia há muitos anos, já tem as suas raízes lá no ano 720 antes de Cristo, quando o rei da Assíria derrotou Israel em Samaria. Quando o rei da Assíria, Salmanaser, ele derrotou o rei Oséias e deportou todos os israelitas para a região da Assíria. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 17, e o versículo 6. E trouxe para Samaria povos da Babilônia, povos de Cuta, de Ava, de Ramate, de Servavaim. Ele trouxe um outro povo para as terras de Israel e levou o povo israelita para a região da Assíria. E esse povo que chegou agora em Samaria, esse povo pagão, eles começam a adorar os seus deuses. Eles são idólatras, e por conta disso a ira de Deus vem, e o Senhor manda leões que matam muitos deles.
E eles então vão reclamar ao rei da Síria, dizendo: olha, nós não conhecemos o Deus dessa terra, não sabemos como apaziguá-lo, não sabemos como cultuá-lo. E aí o rei da Síria manda alguns sacerdotes de Israel, que estavam cativos agora, para a terra de Samaria, para ensiná-los a adoração. Esses sacerdotes vêm até, novamente, a Samaria, e começam a ensinar aquele povo pagão como se deve adorar o Deus de Israel. Mas aquele povo não se contenta com a adoração ao único Deus, porque é um povo idólatra. E eles começam a fazer os seus altares e adorar os seus deuses. Os babilônios começam a fazer os seus altares para os seus deuses. O povo de Cuta, de Ava, cada um com os seus deuses. E ali há uma mistura. E há uma grande divisão entre os judeus e os samaritanos a partir desse momento, há 720 anos antes de Cristo. E isso vem cada vez mais piorando com o passar dos séculos. Você vai ver no livro de Esdras que ele não permite que os samaritanos ajudem na construção do templo, porque era um povo que estava misturado, era um povo impuro. E aí passa os anos, e essa rixa, essa inimizade entre os povos, chega até o tempo de Jesus. O escritor Flávio Joséfo vai dizer que no ano 19 depois de Cristo, samaritanos entram dentro do templo em Jerusalém, e lançam ossos humanos dentro do templo, para afrontar os judeus. Embora os samaritanos, acreditando nos 5 primeiros livros, o Pentateuco ou a Torá, mas eles achavam e acreditavam e diziam que a adoração correta seria no Monte Gerizim e não em Jerusalém. Os judeus diziam que era em Jerusalém, e havia essa rixa, essa briga, nesse contexto que Jesus está. E Jesus estando agora na Judéia, os fariseus estavam ouvindo dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus não batizava, quem batizava eram seus discípulos. Jesus, ouvindo isso, ele se retira, ele deixa a Judéia e vai em direção a Galiléia. Ele poderia ter feito como os demais judeus, ter cortado um caminho muito mais longo, demorado 6 dias, mas o texto vai dizer que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era necessário o Senhor passar por ali, porque havia um propósito maior. Deus não trabalha com o acaso, Deus não trabalha com o improviso, o Senhor trabalha com providência, Deus trabalha com projetos, com propósito. Havia uma alma em Samaria que ele precisava encontrar, uma alma com uma vida com uma alma vazia. E ele então entra em Samaria, porque Jesus não veio para salvar nem A e nem B, ele veio para salvar todos aqueles que creem nele. E isso é tão claro, que em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis virtudes, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Ali o Senhor estava falando para os seus discípulos que eles iriam sair da expectativa teológica para o campo missionário, mas eles iriam fazer missão ali na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, mas também teriam que fazer em Samaria. Havia preconceito, havia inimizade. O texto vai dizer, o qual nós lemos no versículo 9, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mas Jesus não olha para isso, Jesus não olha para preconceito, Jesus não olha para essa inimizade. O que ele quer fazer é cumprir o propósito do Pai, é salvar uma alma. E Jesus vai ao encontro da mulher. Era-lhe necessário passar por Samaria, haveria necessidade de Jesus encontrar aquela alma, e ele rompe essas barreiras sociais, culturais, religiosas, preconceituosas. E se não fosse por causa disso, nós não estaríamos aqui nessa noite adorando a ele, porque ele não olha para a cor, ele não olha para classe social, ele não olha se você é grande, se você é pequeno, mas ele olha para dentro da tua alma.
E Jesus, ele vai ao encontro de quem é desprezado. Jesus vai ao encontro de quem está esquecido. Jesus nos mostra que ninguém está fora do alcance do amor de Deus. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Poderia fazer como qualquer outro judeu, mas não, eu preciso passar por Samaria, porque é alguém que precisa ouvir uma palavra de salvação. E ele mostra que ninguém está fora do seu alcance, ninguém está fora do seu amor. Jesus conhece o nosso caminho, e Ele se encontra conosco mesmo quando nós nos sentimos indignos. Ele nos conhece, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe como você chegou aqui essa noite, Ele sabe como é que você está aí sentado, louvando, adorando, mas sabe o que está acontecendo dentro do teu coração. Ele conhece o meu caminho, Ele conhece o teu caminho, mas aqui Jesus vai ao encontro dessa mulher, e aqui há uma conversa com ela, é uma conversa que revela o coração. Jesus então está sentado ao poço, ele chega à cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho. Estava ali a fonte de Jacó, e ele, cansado da sua viagem, ele se assenta, já próximo do meio-dia. E essa mulher samaritana, ela vem tirar água com o seu cântaro, com a sua vasilha, como ela fazia todos os dias talvez, buscando água ao poço. E quando ela chega nesse poço, Jesus está ali. E aí começa-se a conversa. E o texto vai dizer que Jesus olha para ela e diz: dai-me de beber. E os seus discípulos já tinham ido comprar alimento, Jesus estava ali sozinho, então ela disse para Jesus: mas tu és judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, Jesus estava dizendo, se tu soubesse o presente que eu tenho para ti, uma alma vazia, que estava buscando água, e Jesus disse, se tu soubesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, se tu soubesses o presente que eu tenho para te dar, e com quem tu estás falando, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus começa a conversa com algo comum e necessário, porque ela estava acostumada a buscar água, porque água é vital, água é necessário. Você não passa longos dias sem a água, você pode ficar muitos dias sem comer, mas sem água não. E ele continua conversando com ela, e ela responde a Jesus: Senhor, tu não tens com que tirar o poço, ele é fundo, onde é que pois tem água viva? Aquela mulher ainda estava com o seu olhar natural, ela não estava ainda enxergando o que era para ser enxergado. E ela continua a conversa dizendo: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tomará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus conduz essa conversa com amor e com verdade. Jesus confronta com misericórdia a vida de uma mulher pecaminosa. Jesus não está dando moleza, Ele está confrontando, mas com misericórdia, com verdade e com muito amor. Ele olha para aquela mulher e revela o vazio interior que ela tenta preencher. Mas como é que tu vais tirar a água daí? Tu não tens corda, porque ela estava olhando para o poço. Ela estava acostumada a tomar aquela água natural. E Jesus disse para ela: mas aqui tem água viva. E disse a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Eu quero dessa água viva, porque o Senhor falou que quem beber dessa água nunca mais terá sede. Mas na cabeça dela: mas que tipo de água é essa? Porque essa água que eu bebo do poço, eu bebo agora, daqui a pouco tenho sede.
Essa água eu levo no meu cântaro, mas amanhã acaba, eu tenho que buscar novamente. É cansaço, é dor, é sofrimento, carregar um cântaro de água no ombro. E agora esse homem está dizendo que tem uma água que jorra e que é uma fonte para a vida eterna. Eu quero essa água. Dai-me. E aí Jesus revela o que de fato é a água viva. Ele diz para ela: vai e chama o teu marido e vem cá. Jesus nos revela quem realmente nós somos para nos libertar, não para nos condenar. Jesus olha para dentro de nós e revela o que para nos libertar e não para condenar. Há muita gente que condena, tem muita gente que tem um olhar de julgamento, há pessoas que apontam o dedo, há pessoas que só sabem olhar defeitos, mas Jesus estava revelando a ela o que ela precisava fazer, para então beber da água viva. Você quer beber da água viva? Então traga o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E aí Jesus responde: mas claro que não. Bem disseste que não tem marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Quer água viva? Começa a mudar de vida. Quer água viva? Começa a te arrepender dos teus pecados. Você quer beber dessa água viva? Você vai mudar de vida. Ele disse: vai buscar o teu marido. Mas eu não tenho marido. Pois é, disseste bem, porque essa mulher está tentando preencher o vazio da sua vida com relacionamentos, mas uma vida em pecado. E Jesus estava confrontando ela em misericórdia. O Senhor estava confrontando ela em amor. Jesus estava confrontando ela em verdade. Jesus estava revelando a sua vida para poder libertar ela e não condená-la. E aí o Senhor disse-lhe a mulher dizendo a Jesus: eu sei que tu és profeta. Por que profeta? Porque revelou a sua vida, porque disse o que ele não sabia e o que ela apenas sabia. E ela disse: já que tu és profeta, veja que ela tenta mudar agora o curso. O Senhor está falando com ela, o Senhor está revelando ela, o Senhor está dando direção para ela, está dizendo: você quer água viva? E ela agora muda: Senhor, já que tu és profeta, já que tu sabes tudo, porque tu és profeta, tu fala de Deus aos homens. Os nossos pais adoravam nesse monte, e vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Ela muda a conversa. Aí Jesus já chega dizendo para a mulher: podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Não te preocupa com o lugar, mas adore Ele em espírito e em verdade. Aí Jesus então começa a ensinar essa mulher, mostrando para ela que não há um lugar verdadeiro, que não há um lugar exato para a adoração, que a adoração verdadeira não depende de lugares e circunstâncias, como já ouvimos aqui a irmã trazendo esta palavra, mas que depende da atitude e do coração. Não depende como você está, não depende da tua dor, do teu sofrimento, para você então adorá-lo. Lembra de Paulo e Silas, Atos capítulo 16? Eles são presos por expulsarem o espírito de adivinhação de uma menina. Eles apanham, são chicoteados e lançados na prisão, e o texto vai dizer que foi falado ao carcereiro, para que ele não deixasse ninguém escapar, e ele coloca eles no fundo da prisão, amarrados em tronco. Eles estão amarrados em tronco, com fome, com dor, em condições de um ambiente inóspito, mas a prisão não impediu aqueles homens de adorarem a Deus. As circunstâncias não impediram aqueles 2 homens de adorar a Deus. Nem a dor, nem a fome, e nem as condições daquele ambiente não calaram. Um olhou para o outro e disse assim: talvez Paulo e Silas, vamos orar, vamos adorar. Eles entenderam que os adoradores que oram, fazem ecoar no céu.
Aqueles homens sabiam que oração é necessidade. Estavam ali com dor, estavam ali com fome, eles apanharam, foram lançados na prisão, mas eles sabiam que oração é necessidade. Eles sabiam que dependiam de orar ao Senhor naquela circunstância. Era um ambiente inóspito, mas vamos adorar a Deus aqui, vamos orar ao Senhor aqui. Eles entendiam que oração não é posição, oração é disponibilidade. Eles não tinham condições de estar de joelho, mas eles estavam ali acorrentados, mas estavam disponíveis a orar a Deus. Oração não é posição, é disponibilidade. Eles oraram porque confiavam em Deus. E aqueles homens começaram a orar, e a adoração consciente gera um movimento dínamos no mundo celestial. Enquanto eles oravam, o mundo espiritual estava sendo movimentado. Enquanto eles adoravam, em meio à luta, em meio ao sofrimento, em meio às prisões, os céus estavam em movimento. Porque a Bíblia no capítulo 16 vai dizer que de repente veio um terremoto. Enquanto aqueles homens oravam e cantavam, Deus já estava dizendo lá: agora é a hora de libertar esses meus filhos. Enquanto os adoradores oravam na prisão, estava ecoando nos céus, e Deus estava dizendo: agora chegou o de repente na vida deles. E a Bíblia vai dizer que veio um terremoto. As colunas até tremem, mas as cadeias se abrem. Só derrubou o que haveria de derrubar, porque os adoradores sabem que enquanto adoram ao Senhor, enquanto oram, está gerando um movimento nos céus. Paulo e Silas estavam adorando, e o adorador com temor, ele é usado para gerar vida, e aquele que quer tirá-la. Da mesma forma que para adorar a Deus, não depende de lugar e circunstância, para Deus te usar, também não depende de lugar e de circunstância. Ele te usa onde Ele quer. Ele usou aquele homem porque quando o carcereiro acordou, ele viu que as cadeias estavam abertas, e ele temeu por sua vida. E ele pegou da espada, e quando ele foi para tirar a sua vida, Paulo grita: não faça isso, porque nós estamos todos aqui. E aquele carcereiro disse: o que eu preciso fazer para poder me salvar? Aí o adorador tem a resposta certa na ponta da língua: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Adorador gera vida. Você não faz parte, irmãos, apenas eu sou membro de banco. Você faz parte do corpo de Cristo. Ah, irmão, mas eu sou um Zé Ninguém. Eu não sei falar, não sei pregar, não sei cantar. Não, o Senhor te chamou como um adorador para gerar vida e para levar essa mensagem àqueles que querem tirar a sua vida, para dizer para eles: creem no Senhor Jesus Cristo, porque tu e a tua casa serão salvos. E ecoa no céu: não, nós estamos aqui, não te preocupas. Ele ia tirar a sua vida, mas ali havia adoradores, ali havia homens que não entregaram seu ânimo porque apanharam. Ali há homens que não entregaram o seu ministério porque o pastor não deu oportunidade, ou porque não cumprimentaram ele, ou porque ele não tem oportunidade no departamento. Não, eles não entregaram o seu ministério, não entregaram diante da adversidade. Eles louvaram, eles adoraram, eles prestaram o seu culto na prisão, e o Senhor usou para gerar vida àqueles que queriam tirá-la. E os adoradores, Deus cuida de quem é um adorador de verdade. Deus cuida. O carcereiro, depois de crer no Senhor, os conduziu até a sua casa. A Bíblia vai dizer que ele lavou os vergões, cuidou deles e preparou a mesa. É assim que Deus faz com os verdadeiros adoradores.
com homens e mulheres que adoram verdadeiramente a Deus, Ele cuida da tua vida, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, Ele cuida do teu ministério. Aqueles homens estavam ali com fome e com dor, o carcereiro foi salvo, levou para casa e cuidou dos seus vergões, colocou a mesa, comam, porque chegou salvação naquela casa. Deus revela o interior, o vazio. Jesus mostra que a verdadeira adoração não depende de lugar. Deus busca adoradores autênticos, praticando a verdade, e não apegados a regras, não apegados a rituais. Adoradores com as motivações certas, não adoradores que estão apegados apenas às regras. Vêm à igreja nos cultos, são apegados aos rituais, às regras, mas o Senhor está dizendo: eu estou buscando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, aqueles que adoram com fé, aqueles que adoram com consciência e uma vida autêntica, uma vida de verdade, como Isaías 29:13 diz: pois esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração. Adoradores que abrem a boca, que adoram, que louvam, e aí muitos que acham que adorar é apenas louvar, que é apenas emitir som, ou sacudir o seu corpo. Isso é uma adoração. A adoração vai muito mais além do que isso. Adoração são atitudes, são decisões que você toma e que adoram a Deus em todos os lugares. É no teu trabalho aonde você está servindo, é lá no seu trabalho aonde você está adorando a Deus com uma vida de integridade e de honestidade. É na escola onde você está, onde os seus pais não estão te vendo, aonde o teu pastor não está te vendo, mas lá você tem uma vida de integridade, de honestidade, lá você está adorando a Deus. Isso é a adoração. Não é apenas chacoalhar. É muito fácil estar aqui na igreja, abrir a boca, chorar e dizer: olha, eu estou adorando. Mas o que o Senhor quer são verdadeiros adoradores, aqueles que adoram com temor, aqueles que adoram com verdade, uma vida íntegra diante de Deus. Porque é muito fácil enganarmos e buscarmos uma reputação daquilo que nós não somos. É muito fácil querer mostrar às pessoas que nós somos bons, que nós somos crentes, que nós somos assembleianos, que nós viemos do culto de terça, de quinta, de sábado, na escola dominical. Mas quem nos conhece de fato é o Senhor. Ele conhece-nos por dentro, Ele nos conhece no secreto, e é no secreto que o nosso caráter é forjado. E o Senhor está dizendo: não interessa se é no Monte Gerizim, não interessa se é em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito, com fé, com consciência. Eles adoram em verdade, com uma vida íntegra. Homens e mulheres de verdade, homens que não negam a sua fé, homens que não se escondem atrás de uma roupa evangélica, homens e mulheres que não se escondem, que de fato são verdadeiros adoradores, para ecoar no céu a sua oração, e para que também ecoe o céu na terra, você precisa ser um verdadeiro adorador. E Jesus, com essa conversa com ela, explicando para ela, agora há uma mulher restaurada, é uma mulher que o Senhor a transforma numa missionária. Ela sai dali, dizendo: vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela sai dali, e vai até os seus irmãos, até os samaritanos, para dizer para eles: olha, há um profeta, há um homem, há o Cristo, há o Messias, há o Salvador está aí, porque ele disse tudo o que estava acontecendo na minha vida. O homem preencheu a minha vida que estava vazia. E ela deixa o cântaro. A Bíblia vai dizer que ela larga a vasilha, ela larga o cântaro e corre para testemunhar. O cântaro, a vasilha, é o símbolo da vida
da velha vida. Ela lança aquilo que ela carregava todos os dias, aquele cântaro que ela levava todos os dias para pegar água. Agora ela abandonou aquela vida e disse: agora eu tenho que testemunhar que Jesus é o Salvador, que há entre nós o Messias, porque esse homem trouxe vida para mim. E ela sai testemunhar. Aquela mulher que era evitada agora se torna portadora das boas novas, e muitos creram por causa do seu testemunho. O verdadeiro adorador, ele sai espalhando a mensagem de boa nova. O verdadeiro adorador, ele fala a todos que estão perdidos as boas novas. Tem verdadeiros adoradores aqui nessa noite? Aonde estão os verdadeiros adoradores? Os verdadeiros adoradores não se calam. Os verdadeiros adoradores, diante da adversidade, não se cala. Lembra do Bartimeu? O cego Bartimeu, todos os dias, ritualmente, sentava no mesmo lugar, com a mesma capa, ele mendigava. Todos os dias a mesma situação. Todos os dias aquele homem pegava aquela capa e ia para a estrada mendigar. Mas chegou o dia de mudar a sua história. Chegou o dia de mudar, de largar a capa, parar de mendigar, deixar de viver o comum e o normal e viver o extraordinário de Deus. Mas para isso ele não se calou, porque quando ele soube que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a adorar ao Senhor Jesus, reconhecendo que ele era o Messias. E muitos disseram: cala a boca, fica quieto, tu és um mendigo, tu és um cego, não incomoda, não importunes o mestre. Mas Jesus ouviu essa declaração, Jesus ouviu esse homem gritando e disse: para, vai buscar ele. E aí o Senhor mandou um mensageiro. A multidão tentou parar, mas a adoração bateu forte no coração de Jesus. A multidão disse: para, cala a boca, fica quieto. O mundo está tentando fazer isso com a gente. Cala a boca, fica quieto. Mas eu e você não podemos se calar diante disso. A multidão tentou parar, mas lá veio um mensageiro com um bálsamo nos lábios, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chamou. Levanta-te, porque ele quer falar contigo. Levanta-te, porque hoje é dia de mudar a tua história. O adorador faz ecoar os céus, porque quanto mais repreendiam ele, mais ele clamava. Mais ele clamava. O verdadeiro adorador não se cala. O verdadeiro adorador abre a boca. O verdadeiro adorador abre o coração. Adora ao Senhor. Vem a adversidade mandando você ficar quieto, mas você não se cala, porque tem uma mensagem de ânimo dizendo: apronta-te, levanta-te, o Senhor quer falar contigo. O céu ouve os que oram. O céu ouve os que oram. As nossas orações não somem no ar. A tua oração não se dissipa no ar. Elas sobem como incenso diante de Deus. Pai, mãe que está orando, você que já está há muito tempo orando, e você desanima: ah, mas as minhas orações, eu tenho orado tanto pelos meus filhos, eu tenho orado tanto pelo meu casamento, eu tenho orado tanto por essa promessa, mas as tuas orações estão diante de Deus. Apocalipse 8, 3, 4 diz: e subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos, desde a mão do anjo. As nossas orações estão diante de Deus como incenso. A oração é o canal pelo qual a terra toca o céu. A tua oração está tocando o céu. O altar do céu responde às vozes da terra. Quando um adorador ora, quando um adorador com sinceridade ora, a sua voz ecoa nas regiões celestiais. A Bíblia diz que as nossas orações estão como incenso diante do Senhor.
O céu ouve os que oram. Quando a igreja clama, o céu responde. Quando a igreja clama, o céu responde. Olha o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. O Senhor ouve cada oração atentamente. A igreja clama, o céu responde. A igreja clama e ora, ecoa nos céus, com libertação, com cura, com salvação, com batismo com o Espírito Santo. Não subestime o som do adorador, da sua adoração. Ele provoca movimento nos céus. Se coloque de pé. Quando a igreja clama, o céu responde. Quando você ora, o céu responde. Adoradores que oram, fazem ecoar no céu. Essa mulher foi transformada. Essa mulher foi curada profundamente. Essa mulher foi restaurada e se transformou numa testemunha. Esta mulher, agora diante dos homens, preenchida por Cristo, agora ela fala a outros que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Aonde é que estão os verdadeiros adoradores aqui nessa noite? Que o adorem em espírito e em verdade. O céu ouve os que oram. Você está no teu quarto orando, o céu está ouvindo, o Senhor está ouvindo a tua oração. É no Monte Gerizim não, é no Monte Jerusalém não, irmão, a oração eficaz é lá no monte, a oração eficaz é na igreja. A oração eficaz é onde, irmãos? A oração eficaz é aquela que é feita com perseverança, aquela que é feita com fé, é aonde você estiver, é no teu quarto, é lavando a louça, é lá no trabalho, subindo numa escada para trabalhar, é lá no teu carro trabalhando de taxista ou de Uber, é lá na limpeza, onde você estiver, você abre a tua boca e o céu está ouvindo a tua oração, o altar do céu está respondendo às vozes da terra. A igreja ora, o céu ouve, a igreja ora, o céu se movimenta, você ora, Deus se movimenta. A igreja clama, e eu quero orar por sua vida. Tem alguém aqui, essa noite, que quer ser um verdadeiro adorador, que está afastado, que está distanciado, que está como essa mulher todos os dias buscando água, voltando com o seu cântaro, esvazia, volta para o poço, uma vida vazia, uma vida sem sentido. Eu convido você a vir aqui à frente, eu convido a você a tomar essa decisão, como esta mulher, quando disse: Jesus, eu quero dessa água viva, dai-me dessa água viva, eu quero essa água viva. E ele disse para ela: vai lá buscar o teu marido, agora é a hora de você se abrir, é a hora de você revelar quem de fato você é, porque eu quero mudar a tua vida, eu quero transformar a sua vida. Temos alguém? Feche os teus olhos, comece a fazer a tua oração aqui nessa noite. Talvez é uma oração de gratidão, agradecendo a Deus por tudo que você é. Agradeça a Deus até onde você chegou, porque você já foi como essa mulher samaritana. Você também já foi com ela, com esse vazio dentro de você, onde muitas vezes você chorava e não tinha ninguém para te ouvir, onde você gritava, mas não saía som, porque a tua alma estava gritando. Agradeça a Deus porque Ele te trouxe a este lugar, para falar com você. Aquele poço foi o lugar de um encontro aonde restaurou, um encontro aonde teve cura,
um encontro onde teve transformação. Há 25 anos atrás, Jesus me encontrou, Jesus me curou dos meus traumas, Ele me restaurou, Ele me transformou de um pecador em um porta-voz dos céus. Hoje eu oro, e eu sei que está ecoando nos céus. Hoje eu intercedo, eu oro por minha família, por meus filhos, por minha esposa, por meus amigos, pelos meus líderes. Você vai fazer a tua oração de gratidão, porque você só está aqui, porque Jesus te encontrou pelo caminho. Tem gente que pensou em tirar a sua vida, mas Jesus encontrou pelo caminho, e disse: eu tenho água viva para você. Teve casamentos aqui, que iam se deixar pelo caminho, mas Jesus encontrou. Jesus disse: eu tenho água viva para esse casamento. Eu tenho água viva para esse ministério. Eu tenho água viva para esse filho, para essa filha. Olha para dentro de você agora nessa oração. Não desista por quem você está orando. Não desista, continue. Há pais que oraram uma vida inteira por seus filhos, morreram e não viram os seus filhos na igreja, mas os filhos se converteram. Nós conhecemos muitos exemplos disso entre nós, que filhos que hoje voltaram para os caminhos do Senhor, porque um pai e uma mãe lá atrás oraram, porque sabiam que os céus iam responder, no tempo de Deus, mas o céu responde. Senhor, obrigado por estarmos na tua casa, obrigado por fazermos parte da tua igreja, da tua família. Como o Senhor Jesus foi ao encontro desta mulher e rompeu as barreiras, Ele foi ao encontro daquela que era desprezada, daquela que era esquecida, e ali o Senhor mostrou a ela que ninguém está fora do seu alcance e do seu amor, porque esse amor nos alcançou, esse amor nos colocou de pé, esse amor nos deu valor, esse amor revelou o que precisávamos mudar nas nossas vidas, e hoje estamos aqui, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade. Nós saímos daqui para os nossos lares e continuaremos as nossas adorações dentro da nossa casa, no nosso lar. Amanhã, se Deus nos permitir, levantaremos e iremos aos nossos trabalhos, mas também iremos adorando ao Senhor. Obrigado pela liberdade que nós temos aqui, de abrir o nosso coração, a nossa alma, a nossa boca, e adorar o Senhor, de poder gritar a esse mundo que nós servimos a um Deus misericordioso, de um Senhor que salva, de um Senhor que liberta, de um Senhor que transforma. Quando muitos que estão, Senhor, em aperto, sabem que o único caminho é a oração, porque é necessário, vêm ao encontro de homens e mulheres de Deus, e pedem: ore por mim, porque acreditam que o Senhor está ouvindo a oração desse homem e desta mulher, e a igreja está orando, porque sabe que o Senhor está ouvindo. Ouve a oração deste homem e dessa mulher nessa noite, e nós te adoramos por tudo, Senhor, amém.